Olá, minha gente! Mais um podcast Mesa de Sabedoria. Antes de falar do episódio de hoje, eu gostaria de convidar você a fazer parte da geração da transformação. Que geração é essa? A geração de inscritos no meu canal no YouTube. Então você pode se inscrever agora mesmo, Levi Medeiros, e deixar os seus comentários nos nossos vídeos, devocionais todos os dias compartilhados e enviar os nossos vídeos para pessoas que precisam receber as palavras que eu tenho compartilhado. Ativa o sininho para você receber notificação de vídeo novo no meu canal. Esse podcast Mesa de Sabedoria tem transformado a vida de muita gente. O episódio passado marcou a vida de empresários, líderes, pastores. Eu recebi mensagens e ligações de muitas pessoas me agradecendo e dizendo: eu fui tocado, eu fui transformado, eu estou começando um novo negócio, meu casamento foi revigorado depois de receber a mensagem do seu podcast Mesa de Sabedoria. Você que ainda não acompanhou os episódios do meu podcast, eu estou na jornada Experiência 4.0. Eu vou quarentar dia 30 de agosto, então eu estou lançando com exclusividade os episódios Experiência 4.0 e o tema do episódio de hoje é História de Sucesso. E falar em história de sucesso, eu estou recebendo aqui hoje a doutora Suzy Almeida, minha amiga, advogada, empresária, mentora de empresários, uma empresária de sucesso, que tem uma história de sucesso, e eu tenho o prazer e o privilégio de chamar a doutora Suzy de amiga, de parceira, de confidente. E eu sempre digo, doutora Suzy, que pessoas nos marcam. E cada fase da nossa vida, Deus nos apresenta pessoas e pessoas são portas. Ou portas abertas ou portas fechadas. Há pessoas que infelizmente são portas fechadas. Algumas se apresentam como portas abertas no início, mas depois se tornam portas fechadas e geram tanta dor, transtorno, prejuízo. Mas a senhora é uma porta aberta na minha vida e que representa um modelo de sucesso que deu certo. Alguém que tem uma história para contar, alguém que tem uma história para compartilhar. E a sua história, doutora Souza, eu tenho certeza que vai marcar a vida de muita gente. Então, para mim é um privilégio estar com a senhora aqui nessa mesa para a gente conversar um pouco sobre a sua história de sucesso, trocar essa experiência, quem é Suzy Almeida, como chegou a se tornar a advogada, a empresária de sucesso, qual sua área específica de atuação. E eu já começo justamente com essa pergunta: quem é Suzy Almeida? Seja bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer, profeta, por o senhor ser o meu mentor, meu pastor, meu amigo, meu conselheiro. Eu sou muito grata pela vida do senhor, sou muito grata por o senhor fazer parte da minha vida, da minha família, do nosso escritório. Meu nome é Suzy Almeida, eu tenho 41 anos, sou advogada, casada, tenho 2 filhos, a Lisa, que tem 21 anos, e o Davi, de 7. A minha história de vida, vim de uma família muito simples, a minha mãe costureira e o meu pai pedreiro. E eu sempre tive um sonho que foi de estudar. E estudei. Minha mãe sempre disse para mim que a única coisa que ninguém poderia tirar de mim seria os meus estudos. E Deus me abençoou com essa profissão na área jurídica, que é ser advogada. Mas, doutora Suzy, como é que a senhora descobriu, assim, o sonho de ser advogada? Quando é que isso surgiu? Surgiu um pouco mais na pré-adolescência, ou já na juventude, ou antes? Ou teve alguma cena em particular que despertou isso na sua vida? Teve uma situação que eu vivi, de um relacionamento abusivo que eu vivi durante 2 anos, no qual esse meu ex-marido, ele falava que eu nunca ia ser ninguém e que eu era pobre e preta. Nossa, E olha só. E que Então foi essa palavra que ativou na senhora esse desejo de buscar uma formação acadêmica e de mostrar que a senhora conseguiria ser alguém.
Exatamente. Eu quis estudar para mim entender de fato o que era direito e o que era o meu direito para mim, para minha filha, porque ele dizia que ele ia tomar a minha filha de mim. E aí eu me preparei, peguei tudo que ele me falou. Eu saí de um relacionamento abusivo, né? Saí doente. Na época não tinha a medida protetiva, que é a Maria da Penha. Isso foi em 2005 para 2006. E eu escolhi estudar. Eu fiz de um limão uma limonada. Olha só. Tudo que ele desejou de ruim para mim, eu peguei como bom. Falei, agora eu vou estudar e vou ser alguém. Eu vou correr atrás dos meus direitos. E é importante essa conversa, doutora Suzy, porque a senhora sabe que, inclusive, muitas mulheres que estão nos vendo agora sofreram e muitas estão sofrendo o que a senhora sofreu. Essa relação tóxica de anulação, onde os homens anulam as mulheres. E a senhora é um exemplo, né? É até terapêutico isso, quando a senhora fala que a senhora usou esta anulação emocional que este homem fez contra a senhora, justamente ao seu favor, para escrever uma história a partir daquele episódio de anulação. Exato. Então, essa história, esse ponto da história da senhora é uma mensagem para as mulheres, né? Porque a senhora passou por um processo de uma relação abusiva, venceu, óbvio que teve marcas, mas a senhora não deixou essas marcas escolher a sua identidade enquanto mulher. Ou pelo menos prescrever, né? Essa é a minha identidade, eu sou isso mesmo, eu sou pobre, eu não tenho história, eu não tenho destino. Eu não aceitei, profeta, eu não aceitei o que ele desejava, né? Eu era preta e pobre. Não é porque você é preta e pobre que você não pode estudar e que você não pode ser alguém. E eu fui estudar. Estudei, terminei a faculdade em 5 anos. No 9º semestre eu já tinha passado na ordem, eu já era uma advogada. Então eu mostrei para ele e para a família dele que todo mundo pode, desde que você queira. E hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei com ele, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu não seria essa doutora, não seria essa empresária, não seria ninguém. Mas eu não aceitei o que ele desejou para mim. Eu quis algo grande, eu quis algo melhor. E a partir daí, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, né? Depois passei outras dificuldades também no ano de 2018, que eu pensei em desistir. Pensei em não mais advogar, não ser mais advogada. Eu passei por uma situação muito difícil, eu estava gestante, né? Estava depressiva, estava passando por um problema muito grande, familiar, profissional, e eu pensei em desistir. Eu queria ser vendedora. Olha só, mas em meados de 18, é isso? 2018. De 2018, a senhora já era advogada. Já era advogada. De carreira, já exercia. Já. E então veio essa situação. E como é que a senhora lidou com isso aí? Porque pelo que a senhora está dizendo, foi uma situação crítica, né? Foi uma situação difícil, porque atingiu tanto a minha vida profissional, a minha vida pessoal e a minha vida financeira. A senhora se sentiu exposta ali, né? Uma acusação. Tudo. Eu falo que veio a praga do Egito, tudo de uma vez. E aí eu falei para Deus, Deus, eu não aceito mais isso na minha vida, o Senhor tem que mudar essa situação, me dê alguma coisa, alguma direção, fazer algo novo, diferente. E aí surgiu a licitação, que era trabalhar vendendo para o governo. Só que de início eu não fazia assessoria, eu montei uma empresa na área de construção civil para nós vender para o governo. Nós começamos a pegar obras e vender para o governo. A partir daquilo ali, eu senti na pele a dor do empresário. Ele não sabia o que era vender para o governo e de que forma ele começava a vender ou a que forma ele geria o negócio dele. Mas qual foi assim aquele ponto, não sei, uma ideia? Como é que surgiu essa questão da licitação? Primeiro, pelo que eu entendi, foi no meio dessa tempestade, né? Foi no meio da tempestade e foi algo... A senhora teve que se reinventar, pelo que eu estou entendendo, como advogada. Que a senhora já advogava, mas em outra área. Em outra área. E aí a senhora se reinventou, né? Eu estou entendendo que essa crise lhe reinventou como advogada. Mas da onde surgiu assim essa ideia? Eu vou me especializar agora nessa área, ou vou buscar essa área. Profeta, foi Deus.
Não tem, eu falo que tudo na minha vida é de Deus. Não tenho referência de ninguém. Não tenho ninguém que me ensinou, me incentivou. Eu estava simplesmente estudando, passando ali e apareceu licitação. E aí eu comprei um curso e comecei a fazer esse curso. E eu gostei. Na época da faculdade, eu odiava o processo administrativo. Só que aí, a partir daquele momento, a dor que eu estava passando, foi Deus que colocou isso na minha vida. E aí eu comecei a estudar, montei a empresa, começamos a trabalhar e a partir disso aí veio a assessoria para trabalhar com empresas privadas, né? Hoje o nosso escritório, ele é especialista em assessoria para empresas que queiram vender para o governo. Hoje nós já colocamos no bolso de empresários mais de 100 milhões. Olha só, é isso que eu ia perguntar para a senhora. Aquela Suzy Almeida, advogada de 2018, que se viu no fundo do poço, porque a senhora saiu do fundo do poço emocional, conjugal, uma relação tóxica, se torna advogada. Quando as coisas estavam começando a fluir, veio essa crise, a acusação, a senhora se reinventa, entra no processo licitatório. E como é que a senhora começou a perceber que essa questão de advogar ou estar na área licitatória era coisa que iria embalar a sua carreira, iria trazer resultados? Demorou os resultados ou não demorou? Ou teve alguém que foi a porta de entrada? Demorou, profeta. A fase de transição, ela não foi 100%, né? Porque como eu já tinha uma cartela muito grande de clientes, de áreas que eu já atuava, então, assim, foi um processo que não foi rápido. Foi um processo de transição, em média, de 3 anos, para mim fazer essa transição 100% para a licitação. E teve, sim, pessoas que me ajudaram, teve pessoas que abriram portas, que me colocaram no lugar certo e com pessoas certas. E a partir daí, eu construí várias carteiras de clientes e desses clientes me indicavam outros clientes. O que nós fazemos pegamos todos os clientes, né, e fizemos uma carteira e separamos para cada analista cuidar. O cuidado que nós temos com o empresário, ele é individual. Ele não é conjunto, ele é individual. Ele tem um atendimento diferenciado. Nós cuidamos do empresário como se fosse a nossa empresa, desde a constituição do CNPJ até a assinatura do contrato. E qual foi o momento assim? Porque a senhora é uma mulher de fé, uma mulher espiritual. Teve alguma experiência com Deus? Aquele tipo de experiência que você tem com Deus, que você recebe aquela experiência e fala para você mesma, agora eu vou mudar, agora vai dar certo. É uma palavra, é uma mensagem, é uma oração. Teve essa experiência? Teve, eu recebi muitas orações, muitas revelações que Deus falou que eu ia ser uma pessoa grande, que eu ia receber honorários de milhões, né? Que eu não ia trabalhar com honorários pequenos, ia trabalhar só com honorários grandes. E eu falava assim, não, aonde já se viu isso? Eu não acredito que eu vou trabalhar só com milhões, só com honorários. Hoje o escritório, ele trabalha só com milhões, ele não trabalha com 1.000, com 5.000, é só milhões, a gente trabalha com milhões. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, não trabalhamos com números pequenos, só com números grandes. Doutora Suzy, e a senhora falando aí, esses momentos, aquela palavra de anulação, preta, negra, pobre, eu nunca esqueço, em meados de 1994, além da década de 90, a senhora sabe que o Nordeste já foi alvo, enfrentou duras secas, né? E naquela época, eu lembro, aos meus 8, 9 anos de idade, eu olhava assim para aquele clima seco, né? E o gado, os animais não tinham o que comer. E aí lá nós temos uma vegetação nativa da terra e tem o xique-xique, que aí é uma planta espinhosa, então nós queimávamos ela para dar para o gado. E um dia eu queimando aquela planta para dar para o gado, eu comecei a me ver, não naquele cenário, não naquele lugar, mas eu comecei a me ver longe, eu comecei a me ver distante. E agora, recentemente, período de férias da minha filha, em julho, eu fui visitar os meus pais e eu até gravei, meu Instagram, o YouTube tá cheio de vídeos
uma estrada, eu andando e correndo naquela estrada, foi justamente naquele ponto ali que aquele menino de 8 anos de idade queimava o xique-xique para dar para as vacas, e que eu visualizava e falava para um amigo meu, amigo de colégio, de infância, e eu brincava falando, ó, hoje eu estou dando esse xique-xique aqui para essa vaca, mas um dia eu vou cuidar de muita gente, um dia eu vou ser famoso, um dia eu vou ser um doutor, um dia as pessoas vão me seguir. E eu sonhava com isso, eu via isso, eu acreditava nisso. E um dia alguém chegou para mim, já aos meus 12, 13 anos de idade, tinha aquela coisa de adolescente, você começa a gostar de alguém, aquelas paixões de adolescência, e eu lembro que uma menina, uma moça, eu comecei a falar para ela os meus sonhos, né? Ó, eu tô aqui, mas não vou ficar nesse lugar, esse lugar aqui não me cabe. Aí ela falou assim para mim, você é louco, você é maluco, já eu quero ficar aqui a minha vida inteira. Aí, em outra ocasião, visitando a minha cidade, eu vi, encontrei essa pessoa, e essa pessoa disse, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha seguido aquela mesma visão que você teve lá há 20 anos atrás, 25 anos atrás, de que aqui não era o seu lugar. Eu falo isso, doutora Souza, não é questionando lugares ou diminuindo a minha terra natal, não é isso, mas é falando que lugares, às vezes, não nos cabem no sentido de nos projetar para o sucesso. Então, eu creio que a senhora também viveu esse tempo, esse período de entender que certas mesas não lhe cabiam. E aí que vem as decisões difíceis. Você tem que deixar aquelas mesas, sair da zona de conforto, porque a senhora sabe que é confortável você ficar naquela crença, com aquele ambiente, né? Quantas mulheres que às vezes preferem se anular por causa de uma prepotência ou do machismo dos homens e não partir para o empoderamento, né, da mulher, da autonomia. A senhora sabe que eu falo abertamente, não tenho dificuldade de falar. Nós, homens, ainda temos essa falta de reconhecimento à voz das mulheres, à capacidade das mulheres. E aí, muitos homens plantam nas mulheres o que eu chamo de assassinato de sonhos. Por quê? Porque, no fundo, muitos homens têm medo da mulher crescer mais do que ele, ganhar mais do que ele, entendeu? E quando, na verdade, eu entendo assim, doutora Suzy, por exemplo, um casamento. Uma mulher ganha mais do que um homem. Então, o que é que esse homem tem que fazer? Ele vai competir com ela? Não, ele não vai competir com ela. Ele tem que procurar a melhor versão dela. Porque isso é igual um carro. Você está entre um Fusca e uma BMW. Então, o cara que casou com uma BMW, vamos dizer assim, ele tem que correr, tirar o chinelo do pé, colocar um sapato melhor no pé e recuperar. Agora, se o cara ficar noite e dia tentando anular a mulher, porque ela é melhor, ela ganha mais, ela não sei o quê, não funciona. Não. Não é assim, doutora Su? Então, a sua história de sucesso, ela representa a voz de muitas mulheres que foram silenciadas. A senhora sabe que o Mato Grosso tem uma taxa alta de feminicídio. Muitas mulheres foram silenciadas. Não vou dizer foram silenciadas, na verdade aceitaram, né? Porque é uma opção. É uma opção. Não é assim? É assim. Então, doutora Souza, eu quando olho para o seu escritório, eu acompanho bem os seus negócios, eu percebo a história de sucesso que é hoje o seu escritório. E as pessoas que a senhora propôs a colocar no seu escritório como clientes, são pessoas que muitas delas, alguns eu conheço até, Sim. chegaram lá alguns, às vezes com dificuldades, empresas sem poder de estar num processo licitatório, Exatamente. às vezes por questão documental, legalidade mesmo, e a senhora é como se fosse uma cuidadora, né, dessas empresas, de gente que chega lá e nem sabe que tem potencial às vezes, né? Exatamente. A empresa tem potencial, mas a pessoa se limita. Então a senhora, na verdade, não é só aquela advogada que é contratada por aquela empresa, é aquela advogada que entra com uma visão também emocional, porque se não, a senhora falou bem, se não cuidar da pessoa individualmente, não tem como cuidar da empresa, porque antes da empresa vem o empresário. Exato. E se ele não acreditar que a empresa dele
tem potencial para ser mais e cuidar do documento e dar mais legalidade para ela, para aquilo, ele não vai crescer. Então, assim, como é que tem sido, doutora Suzy, essa convivência sua com o empresariado? Porque a senhora lida com muitos contratos milionários, né? A senhora já fez parte de obras ganhas no Estado, que eu sei, que eu já fui até acompanhar obras que a senhora fez parte dos processos, construtoras que são clientes seus. Então eu sei que isso aí é comum para a senhora, né? Essas obras gigantes, estruturantes, né? Do governo do Estado, obras públicas ou de outra área. Então como é que é essa experiência aí? Porque aquela menina lá de trás, né? Que não tinha projeção e de repente lida com esses milhões aí de obras de clientes, privado, CPF, CNPJ. Como é que é esse negócio? Primeiro, a gente constrói um relacionamento, né? Nós construímos um relacionamento com o empresário e aí a gente faz a parte de organização. É como se eu cuidasse da vida do senhor. Só que aí a gente cuida do CNPJ. A gente arruma a casa. É como se eu tivesse num relacionamento e desse relacionamento gerasse uma criança. Então, a gente faz a geração de tudo, né? Organiza a documentação, organiza tudo o que precisa, faz a captação do edital, o cliente escolhe o que ele vai participar, ele dá o valor, nós cadastramos nos portais, participamos dos lances, ganhamos, homologou e dá o contrato assinado para o cliente. Doutora Suzy, deve ser uma experiência quando tem licitação lá ganha, né? Tanto para a senhora como para o cliente, né? É muito legal. Hoje a gente tem ligado para o cliente, dando a notícia, gravando, dando a notícia que ele ganhou. Principalmente quando é as primeiras para o cliente, né? Eu acho que ele fica emocionado. Aí ele vê que realmente ele tem potencial e realmente ele vê que ele é capaz. Porque hoje todo mundo acha que licitação não é para todo mundo. E é sim, se você tem uma assessoria que te traz uma segurança, que te entrega o resultado que você precisa, todo mundo que é empresário, microempresário ou limitada, pode vender para o governo. Doutora Suzy, e essa sua área aí, você acaba comprando a briga da pessoa, né? Porque tem empresa que eu acredito que a senhora pega ela sem nenhuma condição de atuar, né? Para estar num processo licitatório. Porque não é minha área, óbvio, mas eu entendo que uma empresa ela tem que estar habilitada, né? Para, no mínimo, se apresentar lá, não é assim? Exatamente. Ela tem que ter toda a documentação, a qualificação técnica, a qualificação jurídica, econômico e financeiro. Ela tem que estar de acordo com o que o edital pede. E hoje o empresário ele não vai parar para ler um edital lá de 100 páginas, de 50 páginas e separar isso, pois é, isso que eu ia perguntar 500 senhora. Páginas de documentos. Quais as condições para uma empresa ganhar um processo? Tem um... Ele tem que estar com todas as certidões em dias, municipal, estadual, federal. Ele tem que comprovar para a administração pública que ele tem competência de entregar aquele produto ou executar aquela obra. Ou seja, ele tem que estar apto. Se ele não tiver apto para participar da licitação, ele não vai conseguir ser contratado. É por isso a importância dele ter uma pessoa para ajudar ele. Porque ele não vai ter esse know-how de entender o que precisa e o que não precisa. Entendi. Doutora Souza, a maioria dos empresários, a senhora conhece diversos, eu também, políticos, ainda não tomaram conhecimento, ou até tomaram conhecimento, mas ainda não veio como uma necessidade. Alguém que ora, alguém que acompanha espiritualmente. E a senhora sabe que as igrejas, as religiões caíram um pouco no descrédito. Então, o empresário, ele fica um pé atrás. Eu entendo isso. Quando ele vê um pastor, um profeta, vai pedir dinheiro, vai isso, aquilo. E aí a classe dos líderes religiosos caíram num certo descrédito. Então, eu tenho uma relação já com a senhora boa, de amizade, de mentoria, de oração. E o que a senhora falaria aqui nessa conversa, a importância de ter alguém que ora? Eu creio que a senhora sempre teve pessoas orando pela senhora, e nesse tempo, já tem um tempo bom que a gente se conhece, creio que tem muita experiência aí de orações,
de situações que Deus falou e aconteceu. A senhora considera como importante ter alguém? Sim, profeta, eu considero importante você ter um mentor, um pastor, alguém que vai interceder por você nos momentos difíceis. Porque hoje a nossa vida, ela é muito difícil. Com Deus já é difícil, sem Deus é mais difícil ainda. Então, quando você tem uma pessoa que ora, que intercede por você, pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, é muito mais fácil você direcionar. Porque você sabe que aquele problema ele vai ser passageiro. E logo vem a vitória. Então, a pessoa que ora por você, ela vai estar pagando o preço juntamente com você. Então, você tem que dar valor pelo seu mentor, dar valor pelo seu profeta, porque ele está ali nos momentos mais difíceis, que muitas das vezes nem a sua família está segurando na sua mão. E ele segura de madrugada, de dia, de noite, de final de semana, o horário que tiver disponível. Se eu ligar, o Senhor vai estar disponível para estar comigo intercedendo, juntamente comigo, para estar me apoiando e para dando força que vai passar e que nós vamos vencer. Ontem alguém até me perguntou, doutora Suzy, como é que eu conseguia, que ontem, só para a senhora ter ideia, né? Fora os atendimentos online, ontem eu atendi em média umas 20 pessoas. Nós estamos aqui no estúdio do nosso amigo Pedro e do Silas, do Pentagrama, e inclusive o Pedro deu cobertura num culto meu, numa reunião de mentoria na terça-feira, e ele viu lá. Eu atendi em média 50 a 60 pessoas, com atendimento exclusivo, com atenção, com oração, com revelações de Deus. Ontem, para a senhora ter ideia, eu atendi presencialmente, acho que umas 30 pessoas, né? Atendimento ali de 30, 40 minutos. Fora do telefone. E alguém me perguntou como é que eu conseguia, né? E aí, 4 horas da manhã, eu estou de pé para ir para a academia e religiosamente cumprir toda uma rotina que a senhora sabe que é muito pesado. Primeiro, doutora Suzy, tem que ter muito equilíbrio emocional para saber fazer e ressignificar tudo. Porque o líder espiritual, o mentor, o pastor, ele tem que saber diferenciar os momentos. O momento em que eu estou atendendo como líder e o momento em que eu não sou mais o líder, o profeta, em que eu sou o Levi. E eu creio que na sua profissão, todas as profissões também tem que ter esse jogo de cintura, né? A advogada, a empresária do escritório, e depois do horário comercial, quando termina ali o expediente, vai para casa. Lá tem o marido, lá tem o filho, lá tem a filha, lá tem toda uma conjuntura. Como é que a senhora lida com isso aí? O personagem no sentido de advogada e a Suzy mulher, a Suzy esposa, que tem uma vida, que tem uma família, que tem uma casa, que tem filho. A senhora tem filho aí, criança, né? Eu tenho o Davizinho, de 7 anos, ele é um menino especial, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar muito. Trabalho, o horário comercial, e fora dali eu tenho que me dedicar exclusivamente para ele. Aí em casa eu não sou advogada, eu sou literalmente mãe. A gente tem que saber honrar quem está ali conosco, né? Ser mulher, ser mãe, ser cuidado, cuidar da casa, cuidar do esposo, cuidar do filho, que não é fácil. Então, assim, esse lado eu já venho separando há muitos anos já. O meu esposo, ele trabalha comigo há 10 anos, então, dentro do escritório, ele é meu sócio, e na minha casa, ele é meu esposo. Então, existe essa separação, a gente tem que separar, porque senão os relacionamentos, eles não sobrevivem, né? Doutora Suzy, teve alguma experiência nesse período que nós nos conhecemos, que a senhora gostaria de testemunhar algo que Deus falou? A gente já fez tanta campanha aí, tanta jornada, né? Eu até nem sei quantificar de tantas orações, tantos encontros e oração de mentoria que a gente já fez, que a gente já participou. E eu tenho até uma gratidão aqui para a senhora, porque o ano passado eu lancei meu livro, Café com o Profeta, e a senhora saiu na frente com o seu escritório, né? Até patrocinou um lançamento que foi feito especial no hotel aqui em Cuiabá, e foi um lançamento assim muito emocionante, inclusive, e a senhora fez parte dessa história, né, do lançamento. Inclusive está vindo aí o segundo livro, que agora em outubro vai vir, inclusive tem a ver
com esse podcast aqui, vamos deixar o povo com gosto de quero mais ou de quer buscar. Então, assim, a senhora fez parte, né? Faz parte de todo esse processo da minha vida, da minha atuação, não só como profeta, mas como mentor, que às vezes as pessoas se perguntam, mas é a mesma coisa? Eu sou o Levi e que atuo em várias vertentes, né? É mentoreando, é orando, é cuidando, é liderando. E muita gente que não vai numa igreja, doutora Suzy, mas que se identifica como que é o meu seguidor, é o meu mentorado. Eu acompanho muita gente que não é nem evangélico, para você ter ideia, né? E que se identifica. Então, assim, tem algum momento nessa nossa jornada aí de conexão que marcou dentre tantas experiências? Eu lembro que algumas vezes a senhora estava com algumas causas, né? Ali de trabalho, outras questões no ambiente de trabalho, e a gente orou, eu orei, clamamos e Deus respondeu. Teve várias, né? Inclusive teve uma vez que o senhor fez uma oração que o senhor sempre falava que eu ia viajar para um determinado estado de imediato, que ia acontecer, e eu falava, nossa, mas como que eu vou viajar? O que que eu vou fazer nesse estado? E aconteceu. Fiquei praticamente 2 meses nesse estado resolvendo uma situação que o senhor já tinha profetizado na minha vida. E tem acontecido muitas outras coisas, inclusive também com a minha filha também, agora recentemente, o senhor fez uma profecia na vida dela e aconteceu. Então, assim, a gente tem que crer, a gente tem que acreditar. O senhor é uma bênção na nossa vida e tudo que o senhor tem profetizado tem acontecido. Doutora Souza, a sua fala, ela, além de valorizar a importância de um ministério profético verdadeiro, porque tem muitos que não são verdadeiros. E muitos empresários que eu acompanho, as suas vidas foram mudadas, transformadas pelo nível de aliança. Porque orar, a gente tem que receber oração sempre. Não importa quem seja, desde que seja um homem ou uma mulher de Deus. Mas eu sempre falo que o que Deus vai fazer depende do seu nível de aliança com um homem e uma mulher de Deus. Porque o nível de aliança é que determina o resultado da oração e da profecia daquele profeta pela sua vida. Muitas pessoas me questionam, mas foi revelado, aconteceu, não aconteceu. Primeiro tem um tempo de Deus e segundo tem o seu nível de aliança com quem profetiza. Verdade. É por isso que a Bíblia diz que o espírito do profeta, o espírito humano, está sujeito ao profeta. Então, o profeta, o líder espiritual, ele tem seus problemas, suas dificuldades, como todos, né? Porque eu sou um ser humano. Uhum. Mas a partir do momento que um empresário, uma empresária como a senhora, reconhece a necessidade de ter um mentor na sua vida pessoal e empresarial, então tudo começa a mudar, porque na multidão dos conselheiros e dos conselhos há sabedoria. Exatamente, a gente passa a lidar com sabedoria, não, a gente não fica imprudente, né? Sempre prudente. E os avisos, né, doutora Souza? Aqueles avisos assim, né? Cuidado, isso. Exatamente. Aqueles que a gente às vezes não consegue mensurar na hora ali, principalmente quando é algo ruim, né? Exatamente, já teve esse tipo de profecia, né, que aconteceu, que o senhor falava que ia acontecer e que foi avisado várias vezes e que aconteceu, que a pessoa não era do bem e que no final era uma pessoa que estava me usando. Pois é. E a profecia, doutora Souza, para quem não tem hábito de ouvir ou de buscar as profecias, a profecia ela fala do passado, do presente e do futuro. E muitas pessoas não têm maturidade para ouvir profecias. Porque alguém, quando recebe uma profecia, a pessoa precisa ter um discernimento emocional e discernimento espiritual. Por que discernimento emocional? Porque a linguagem da profecia, muitas das vezes, é uma linguagem metafórica. É uma linguagem que sempre vai confrontar a sua realidade. Eu sempre falo, tudo que Deus fala confronta a sua realidade. Então, Deus vai falar para a senhora assim, minha filha, você, vamos dizer, há 10 anos atrás, Deus, você vai conseguir fechar um negócio de 200 milhões, 300 milhões, enfim.
Se fosse falar isso há 20 anos atrás, para aquela Suzy, naquele momento difícil, isso, isso Nunca aí não eu tem. ia, não acreditaria. Se o senhor falasse para mim há 5 anos atrás o que eu vivo hoje, eu não acreditaria. Pois é, porque não tinha sentido. Não, Só estava lá numa realidade, lutando para sobreviver. exatamente. E aí alguém chega, ó, você vai fazer um processo aí de 300 milhões, de milionários, bilionários. Eu falei, eu estou lutando para sobreviver, agora vem um cara dizer que eu vou pegar processo de milhões. Hoje a gente escolhe o cliente que a gente quer atender. Não é o cliente que escolhe o escritório, somos nós que escolhemos o cliente. Nem todo cliente faz parte do escritório, do perfil. Ele tem que estar em conexão conosco. Porque tem coisa que não é de Deus, né? Então, o que não é de Deus não há prosperidade. Então, doutora Suzy, a senhora falou algo muito importante. Aquilo que é de Deus não faz parte do seu negócio, do seu escritório. Aquilo que é de Deus faz parte. Exatamente. Porque às vezes, doutora Suzy, tem negócio que você vai olhar pela visão do negócio e vai dizer, é bom, eu quero, mas não é a direção de Deus para você. Quantos negócios a senhora e tantos empresários que às vezes faz o negócio e de repente quebra. E aí o pior, porque um negócio ruim estraga os negócios bons. E depois é igual um câncer. Quando um negócio ruim ele se instala na sua vida empresarial, vai-se um tempo. E eu nunca esqueci uma frase, doutora Suzy, que um amigo meu empresário falou para mim, que a vida empresarial ela é cíclica. Ela é de estações. Exatamente. Aí ele falou para mim, você tem que ter cuidado, o empresário tem que ter cuidado quando ele está vivendo tempo bom. Aquele tempo que o dinheiro procura você, os negócios, entendeu? O Estado, o governo, o meio privado. O dinheiro procura. Mas existe um período que o dinheiro corre. O dinheiro foge. Não é assim? Exatamente. Aí ele falava, então assim, o princípio de José, ele chega para o faraó e diz, ó, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Nos 7 anos de fartura, se prepara para a escassez. Então, a leitura é, eu não quero escassez na minha vida, mas eu tenho que me programar para aquilo que pode acontecer e eu vou prevalecer no dia mau ou no tempo mau. Então, muita gente, muitos empresários, e eles não sabem lidar com essa questão do sucesso, né? Das coisas rápido, né? Imediato, e aí acha que aquilo ali vai se manter por muito tempo. Ele se acomoda com aquilo ali. E é a hora que ele cai. É a hora da queda. E dentro do escritório eu aviso. Eu aviso. Você sempre dá os avisos, eu né? sempre dou os avisos. Não faz assim, não pode fazer assado. Tem que pensar mais. Porque a gente sabe que uma empresa hoje não é fácil de gerir. Tem funcionário, tem imposto, tem muitas outras coisas envolvidas. Mas ele, infelizmente, o ego é muito grande e é a hora que ele cai. Interessante que tudo é emocional, né, doutora Suzy? Quantos empresários que, por causa do ego ou de uma emoção não tratada, ele faz um negócio só para aparecer ou para mostrar que ele dá conta do recado. E ele se rebenta todo, rebenta, e daqui a pouco só tem que ficar juntando os cacos lá, né? Exatamente. Quando consegue, porque às vezes... Não consegue. Porque quando existe humildade, você dá um passo atrás. E quando não existe humildade, você dá um passo à frente e que a queda vem e você não consegue levantar. Doutora Suzy, essa nossa conversa, uma conversa produtiva, de sabedoria. Eu até entendo que a senhora, com a sua história, está entusiasmando muita gente, principalmente mulheres. Minha filha vai fazer 14 anos e, como ela, eu entendo que tem muitas meninas, jovens, né, que estão vivendo aquela fase ainda de indefinição, de incertezas, ou até aquelas mulheres maduras que às vezes saíram de um divórcio, estão vivendo uma crise de identidade, ou uma crise profissional, mulheres que estão numa relação abusiva, narcisista, ou que estão recebendo vítimas de um assédio moral, enfim. Então a sua história é uma voz para essas mulheres, para dar força, para dar entusiasmo. Mas é também uma voz para os empresários, né, que estão precisando de uma advogada, contratar uma advogada, e pode procurar. Pode me procurar. O primeiro passo é entrar em contato
gente marca uma reunião, fazemos a análise do CNPJ, montamos a empresa, nós temos um escritório especializado hoje no estado do Mato Grosso, a gente tem a nível Brasil, não só Mato Grosso, mas nós também temos clientes fora de Mato Grosso, né? Inclusive eu tenho até um cliente estrangeiro também, né? Olha Uma só. empresa estrangeira também que eu atendo. Então, assim, nós fazemos um trabalho bem específico e algo diferenciado. Hoje, você vê falar de licitação só na área pública, mas você não vê falar de licitação para empresários. Como começar, como fazer, como ganhar um negócio, como gerir, como administrar, como conhecer ali o processo licitatório. E hoje o escritório ajuda o empresário a vender para o governo. O governo é o maior comprador do Brasil. E é isso que o escritório faz hoje. Trabalha somente com empresários que vendem para o governo. Que bacana. Então, as pessoas podem lhe procurar, lhe acessar. A senhora está inteiramente acessível, né? Sim. Inclusive, eu sempre reposto lá as publicações da senhora no Instagram, nas suas redes sociais, né? E é interessante as pessoas pesquisarem. Nós temos um cliente que o senhor indicou, que é um cliente em comum e que em menos de 3 meses ele já pegou aí 20 milhões de licitações. Olha só, poderoso o negócio, poderoso. Hein? Verdade, 3 meses, né? 3 meses e 20 milhões de licitações. Nossa, olha só, isso já é um retorno aí. Ele está muito feliz, muito contente e já temos projetos para milhões, né? Maiores, valores maiores. Pois é. E assim como ele, doutora Souza, que eu indiquei, tem tanta gente, né? Tem tanta gente. Que às vezes está na dúvida, ou não acredita no potencial da empresa, ou não sabe como fazer. Porque a senhora não é só aquela advogada que se propõe para a empresa, para que a contrate, né? Mas a senhora também dá essa mentoria, né? Para fazer a gestão, né? Mostra os caminhos. Essa semana mesmo eu indiquei uma empresa, a senhora até, acho que ontem, início de semana, a senhora fechou com um casal e a senhora também fez essa gestão para eles, né? De coisas que às vezes eles não... A senhora fez a visita na empresa deles, exatamente, teve a percepção, né? Então, quer dizer, é uma consultoria misturada com uma mentoria. É uma visão que eles não têm do negócio deles. Eles estão tão acostumados a lidar com aquele negócio que eles não conseguem ter uma visão ampla de capacidade, de crescimento. Então, assim, o meu trabalho é visitar. Eu vou na empresa, eu visito e vejo que potencial aquela empresa tem. E se ela faz sentido para o escritório, porque às vezes não faz sentido. Eu não vou vender algo que eu não consigo entregar. A gente só vende o que a gente consegue entregar. Bacana. Doutora Suzy, qual a palavra, assim, para a gente encerrar a conversa nossa na mesa, qual a palavra que a senhora deixaria para as mulheres, para os empresários? A senhora que tem um testemunho de vida poderosíssimo, uma mulher que tentaram anular, foi plantada, às vezes, na classe das minorias, excluída, você não pode, você não consegue por causa disso ou daquilo, e a senhora deu a volta por cima, venceu relações complicadas, pode também depois ficar à vontade, deixar aí suas redes sociais para o pessoal acessar a senhora e também ir ao encontro do seu escritório e tal. Para as mulheres, eu deixo aqui a palavra não. Nunca aceite o não. Porque o não você já tem. Então, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Nunca deixe a pessoa te diminuir. Você tem que acreditar em você. Olhe para você. Olhe para a mulher que você é. Olhe para quem você se tornou. Isso é muito importante, você ter força e buscar sempre o melhor. Nunca seja pequeno, seja grande. E para os empresários que acham que está aí vendendo muita coisa, gente... O governo tem tanta coisa para comprar de vocês que vocês não têm noção. Hoje a gente trabalha com empresas privadas, né, que vendem particular, e essas empresas particular também vendem para o governo. Você às vezes fatura 1 milhão, você acha que é dinheiro, imagine você vendendo 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões por mês. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, tem o meu Instagram, Suzy Almeida ADV, Licitações e Contratos. Maravilha, doutora Suzy. E eu quero deixar aqui, mais uma vez, a minha gratidão à doutora Suzy por fazer parte desse episódio da Jornada Experiência e
4.0. Foi uma história, é uma história de sucesso. Merece até ser escrita aí, registrada num livro aí. E Deus vai dar essa oportunidade para a senhora. Sucesso na caminhada, na jornada, e que esses milhões já feitos se transformem em bilhões, em bilhões, em bilhões, em bilhões, e que a senhora continue sendo essa advogada no estado de Mato Grosso, no Brasil, no mundo, e que venham novos clientes, novos acessos, novas conexões, e que a senhora consiga, eu estava até visualizando enquanto a senhora estava falando já, essa mentoria, né? Porque tem muita gente que precisa ser mentorada, porque tem gente que está perdida, tanto na profissão como no próprio negócio. O empresário, no sentido da empresa, mas o empresário pessoa. Então, eu estou falando de duas performances, a performance CNPJ e a performance CPF. São duas coisas diferentes. Um é mais emocional, que eu sempre falo, né? O físico é emocional, tem muita coisa ali. E o outro é o jurídico, é a condição do sucesso. Não existe sucesso de negócio sem sucesso emocional. Muita gente é bem sucedida no negócio, mas é fracassada nas emoções. Se é fracassada nas emoções, alguma coisa vai dar errado. Ou com o filho, ou não vai fazer a sucessão dos negócios, porque sucesso tem que ser também emocional. Então, a senhora hoje traz esse exemplo de mulher que é bem sucedida nos negócios e nas emoções. E que venham as próximas mesas, assim como a doutora Suzy, eu quero dizer para vocês que desejam receber essa mentoria empresarial. Eu não sou só um líder religioso, eu sou um terapeuta, um mentor, psicanalista, especialista em analisar comportamentos, em traçar um perfil comportamental para a sua empresa, porque a empresa tem comportamentos que decidem o sucesso ou a levam ao fracasso. Porque a estrutura da empresa, quando ela está viciada, é igual alguém que tem problema com álcool. Se ele não procura a ajuda, ele vai perder família, vai perder casamento. Assim é a empresa. Muitas empresas, às vezes, cuidam de tudo, mas se esquecem da parte emocional. Então, a doutora Suzy, nessa mesa, nós estamos trazendo essa proposta. A proposta de você ter uma advogada, uma mentora para os seus negócios, para a sua empresa, e a proposta de ter também um mentor, uma mentoria espiritual e emocional que vai pontuar os vícios de comportamento na sua vida pessoal e os vícios de comportamento na sua empresa, que você precisa quebrar para ter sucesso. Porque muitas pessoas, elas não prosperam porque elas não querem quebrar tudo aquilo que está deixando a empresa estagnada. Então, eu sou Levi Medeiros, eu sou especialista em restaurar pessoas e empresas quebradas. Eu faço isso há 25 anos. Eu sou um homem de resultados. Eu tenho resultados, não é história, é realidade. Então você pode me contactar nas minhas redes sociais, Levi Medeiros, o meu Instagram está aberto. Você pode também me procurar, se conectar. Eu tenho um escritório onde eu te atendo, inclusive eu tenho uma parceria com a doutora Suzy. Eu atendo muitos empresários no escritório dela. Nós temos uma sala que eu recebo as pessoas anexa lá. O escritório dela tem várias salas, e tem uma sala que eu atendo empresários, líderes, pastores. Então esse foi o episódio História de Sucesso. E eu gostaria que você compartilhasse esse episódio. Não se esqueça, se inscreva no meu canal no YouTube para me ajudar a alcançar mais pessoas. Ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo. E então, eu quero, mais uma vez, doutora Suzy, muito obrigado. Eu que agradeço, profeta, que o senhor continue sendo essa pessoa abençoada na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Amém. E que venham mais negócios, mais empresas, mais clientes, mais história de sucesso. Amém. E a senhora vai lançar o seu podcast. Me leva lá, hein? Vou lançar. Maravilha? Maravilha. É isso.